Olá, meu querido amigo, seja bem-vindo a mais um encontro de hoje, neste canal Conecta-te à Fonte, onde nós partilhamos assuntos para a edificação da nossa vida espiritual, com o objetivo maior de nós nos prepararmos para a eternidade, com um breve encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho agradecido por você fazer parte desse projeto e quero lhe convidar mais uma vez a ser o meu parceiro. A partir do momento em que você vai subscrever-se ao canal, se ainda não fez, compartilhar o mesmo, deixar o seu like, deixar um comentário para a sugestão e dessa maneira então poderá fazer com que as pessoas que não conhecem a existência desse canal possam ter acesso ao conteúdo que nós aqui partilhamos. Saiba que você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus desejou que você ouvisse essa mensagem. E se estiveres perto da sua esposa, perto dos seus filhos, perto dos seus irmãos ou da sua família, então peço que chame eles para em conjunto assistirem ou estarmos nesse encontro espiritual onde nós aprenderemos um dos assuntos que tem a ver com a eternidade. Hoje nós temos contemplado por intermédio das mídias pessoas matando outras pessoas sem necessidades que justifica isso. Nós hoje vimos que por causa do imediatismo, pessoas vão fazer pactos, vão a casas escuras, são submetidos a rituais. Hoje nós estamos a ver as ruas cheias de prostituição, de prostitutas, que por causa de um mísero valor, eles vendem os seus corpos. Vimos pessoas a declararem que não precisam ir aos céus, porque as suas vidas estão já vendidas ou as suas vidas pertencem a Satanás. Mas a que se deve isso? Qual é o problema? O que é que está a originar esta e outras situações que você domina? Para nós entendermos esse assunto de hoje, quero mais uma vez lhe pedir que permaneça aí conectado até o fim do nosso encontro, onde nós abordaremos sobre aspectos relacionados. Porém, fica atento e antes vamos então à oração para depois seguirmos com o nosso estudo de hoje. Soberano Deus, Pai amado, te agradecemos neste momento. Pedimos a tua presença nesse encontro, ilumina nossos corações, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, todos estes acontecimentos nós vimos que acontece, ou os autores dos mesmos são pessoas provenientes nas famílias. Os jovens que ficam a assaltar, as prostitutas, os que vão fazer rituais e tantos outros pertencem a uma determinada família. E veja o que a Bíblia do Senhor diz em Mateus capítulo 24, verso 12. O que nós estamos vendo nesses últimos dias é o que a Bíblia retrata neste verso que estamos aqui a dizer. Diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É por falta de amor próprio e por falta do amor ao próximo em que muitos estão a partir pelas práticas que são reprováveis aos olhos de Deus. E a Bíblia não nos deixou sem alerta, porque quando nós lemos o livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz que sabem por isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dele. E o apóstolo Paulo recomenda a seu filho Timóteo que deste ele deveria se afastar. E eu mesmo apelo para você que se afaste das pessoas com este procedimento. Então, hoje nós estamos a ver pessoas amando-se a si mesmo, pessoas até cristãs que parecem ser amigos de Deus, mas têm práticas reprováveis aos olhos de Deus.
maridos traindo suas esposas, esposas traindo seus esposos. Nós continuamos a ver filhos ingratos, desobedientes. Mas por que então isso está a acontecer para o tempo em que nós estamos? Veja que o senhor George Morneau, no livro Viagem Sobrenatural, página 28, ele diz que no terceiro plano de Satanás, ele poderia então destruir a Bíblia sem na realidade dar fim a ela. Satanás expulsaria a crença em Deus da mente de milhões de pessoas. E eu poderia perguntar para você, querido amigo que nos assiste, você tem quantas versões bíblicas no seu telefone? Tem quantas versões bíblicas em sua casa? Mas quantas vezes você se reúne com a sua família para estudar a Bíblia? Quantas vezes você chama os teus filhos para junto unirem-se a fim de aprender os princípios de Deus que estão escritos nas Sagradas Escrituras? Satanás não está destruindo a Bíblia como fez no passado, onde as pessoas eram mortas por ter a Bíblia em sua casa. Hoje, as pessoas têm a possibilidade de ter várias Bíblias em casa, mas infelizmente Satanás está fazendo com que eles não tenham tempo de encontro com Deus por intermédio da comunhão, ao estudo da palavra e oração. Então, este é um dos fatores que está a fazer com que as famílias caiam em decadência e haja imoralidade e declínio espiritual. E quando há declínio espiritual, claro, teremos uma sociedade decaída, uma sociedade que não respeita os valores de Deus. E cada um vai andar conforme ele quer andar. Por quê? Porque o altar das famílias encontra-se quebrado. Por isso que para o encontro de hoje, nosso assunto é: não cairá chuva para as famílias cujo altar encontra-se quebrado. Ou seja, não serão derramadas bênçãos para as famílias que têm os seus altares quebrados. Um certo pai, ao ler o livro de 1 Timóteo 5, verso 8, onde já desenvolvemos um episódio dessa série, de que quem não cuidasse da sua família era pior que um descrente, ou é considerado pior que um descrente, ele sentiu-se motivado em perguntar ao seu filho. Ele diz: filhinho, qual é a história que o papai já contou para você, que você se lembra, que te deixou fascinado, que gostou tanto? E o filho então não contou das histórias que o pai partilhava com ele. O filho lhe contou dos heróis que ele tem assistido por intermédio da mídia, os heróis dos filmes. E o pai entendeu de que havia ali um problema. Ele estava mais atento com o ministério, estava mais atento com os seus trabalhos do que com a sua própria família. E desde aí mudou o cenário, estudando, orando, ensinando os seus filhos no princípio do Senhor. Irmão, se hoje você morrer, se você não existir, o que é que você vai deixar de valor para seus filhos? Não estou a falar de riqueza que você pode deixar para ele, porque saiba que a herança que você for deixar para eles, eles até podem não usufruir das mesmas. Mas agora, que lembrança os filhos terão de ti? Qual é a memória que os filhos terão ao sentar em sua sala? De que eles se lembrarão? Em Juízes capítulo 2, veja o que aconteceu na época em que a palavra do Senhor foi ignorada pelo povo. Juízes capítulo 2, nós temos uma mensagem do Senhor. Depois da morte de Josué, Juízes capítulo 2, verso 10 diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a Baalis. A minha pergunta continua, irmão, amigo que me assiste: como será a tua família depois da tua partida? Os filhos de Israel começaram a fazer o que era mal, adoraram ídolos, porque eles não conheciam o Senhor. E se eles tiveram informações, os pais passaram informações do Senhor em suas vidas, eles ignoraram, não implementaram um relacionamento com Deus. Eles ignoraram aquilo que é o ensinamento do Pai. E por essa razão que nós estamos a ver a sociedade, filhos a se prostituírem, porque estão ignorando os princípios de Deus e porque os pais não sentam para conversar com seus filhos. Infelizmente, irmãos, Satanás cegou o entendimento de muitos, de maneira que o altar da família é substituído por outras tarefas.
De maneira que o cuidado da família é substituído pelo trabalho, o que não é errado, trabalhar, porque é pelo trabalho que vem o sustento da família. Não é errado. É por intermédio dessas ocupações e outras que estamos a ignorar o princípio que Deus deu em Deuteronômio capítulo 6, onde orientou que os pais devem sentar com seus filhos, lhes ensinar ao andar, ao deitar, ao sentar, a palavra do Senhor. Então, há decadência porque os pais estão deixando a educação dos seus filhos para os terceiros. Estão a deixar com a televisão, estão a deixar com as creches, estão a deixar com as escolas, enquanto que a prioridade para eles seria, então, ensinar os seus filhos no caminho em que eles devem andar. Satanás bem sabe, irmãos, que se o altar da família for quebrado, então a família não olhará para Jesus. Satanás sabe que enquanto as pessoas não terem o estudo da palavra na sua família, então os desejos da carne poderão falar mais alto. As pessoas poderão fazer de acordo com o que lhe vem na alma. A nossa família está vivendo em grande conflito, irmãos, entre o bem e o mal. E quando nós deixamos de adorar a Deus, nós passamos a adorar Satanás. Se na nossa família os cultos são substituídos por outros meios, então sabemos nós que nós não vamos adorar a Deus, estamos a adorar a Satanás. Sim, amado, dentre as causas que desviou a geração após Josué foram, primeiro, esquecer-se de Deus. Deixaram de buscar a Deus, e este é o mesmo problema que aconteceu no tempo do profeta Eli. Seus filhos desviaram a população que dependia então do ensinamento dos seus pais. O altar estava quebrado. Altar, amigo, é o lugar onde as pessoas se encontravam para um contato com a divindade. E esse altar pode ser para encontro com Deus ou para sacrifício de Satanás. Depende de qual objetivo que nos faz então a construir o altar. E ele era acompanhado por ofertas que eram sacrificadas para então assim ser dada a Deus. Animais sem defeito eram exigidos quando o culto nesse altar era oferecido para Deus, porque simbolizavam Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje nós não precisamos construir altar de madeira, porque hoje nós confessamos nossos pecados no altar da família. Confessamos nosso altar, nossos pecados aí no ambiente do nosso culto que estabelecemos. E outra razão que levava o povo a se desviar é porque não havia rei que pudesse ensinar a eles o caminho em que eles deveriam andar. Não havia rei que poderia lhes mostrar aquilo que é a exigência de Deus. Por o Senhor, ao chamar Abraão, lhe constituiu como sacerdote para instruir, educar os seus filhos no caminho em que ele deve andar. Por essa razão, a Bíblia diz, em Provérbios 22, verso 6, diz que devemos ensinar os filhos no caminho em que devem andar, direcionar eles de maneira que quando cresçam não se desviam do princípio que lhes foi ensinado. É bem verdade que hoje, mesmo com o ensinamento cristão, há filhos que se desviam. Imagina, se é esse que tem o privilégio de conhecer a Deus se desvia, imagina este que nunca conheceu a Deus. Amados, os filhos de Deus, eles caracterizavam-se pelo facto de onde quer que eles fossem, erguessem um altar para adorar a Deus. Assim o lar se torna centro de adoração quando nós buscamos a Deus diariamente nos cultos da família. Hoje não é altar de pedra, mas hoje é o culto familiar. Hoje é o culto doméstico. O culto doméstico ou culto familiar é aquela reunião que se faz em família, com finalidade de adorar a Deus. A partir deste altar da família, lá a criança aprende a amar a Deus e aprende a amar ao próximo, conforme está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 a 8, onde o Senhor convida que os pais ensinem os filhos a amar a Deus como o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. É no altar da família onde nós vamos desenvolver este ensinamento. Veja o que o livro de Efésios capítulo 6, verso 4 diz. O livro de Efésios está no Novo Testamento, está depois do livro de Gálatas, diz assim. O livro de Efésios diz que vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. E essa é a mesma orientação que nós encontramos em Deuteronômio. Que os pais sentem e ensinem os filhos na doutrina
doutrina do Senhor. Essa é a orientação bíblica, irmão. Essa é a vontade de Deus, para que a palavra de Cristo habite abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando o Senhor com graça em vosso coração, de acordo com Colossenses capítulo 3, verso 16. E isso é desenvolvido nos cultos familiares. É no culto familiar onde a criança vai aprender a lei de Deus. É no culto familiar onde ele vai aprender histórias bíblicas. É no culto familiar onde ele vai aprender a agradecer, interceder e buscar o auxílio de Cristo. É no culto familiar onde ele vai aprender a priorizar, a confiar e a depender de Deus. Conforme Mateus 6, verso 33, buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos será acrescentada. Por isso que Jesus Cristo dizia, está escrito. Porque ele aprendeu com a sua mãe Maria, com seu pai José, quanto pequeno, a desenvolver então a vida devocional. É no culto familiar onde a criança aprende a reverenciar o nome de Deus, a reverenciar os assuntos espirituais. E é no culto familiar onde então a criança aprende a sacrificar o eu, para então submeter-se à vontade de Deus. Essa é a bênção de termos o culto na família. Quando nós desenvolvemos o culto familiar, nós estamos a dar a primazia de Deus ser, então, o dono do nosso lar, colocando Ele como prioridade das nossas vidas. E também no culto familiar, onde nós estudamos a Bíblia, porque a Bíblia é útil para nos auxiliar, a Bíblia é útil para nos instruir, nos conduzir à justiça, para transformar o nosso caráter. É no culto familiar onde nós fortalecemos os laços em família. Lá nos unimos, conhecendo as necessidades uns dos outros e também procurarmos então ter empatia, procurando a desenvolver o nosso afeto. É no culto familiar onde aprendemos a promover a comunhão com Deus. E é lá onde nós incentivamos a conversão. Particularmente em nosso culto familiar, a nossa cunhada aceitou ser batizada porque ela aprendeu ou então começou a desenvolver o conhecimento sobre Deus em nossa família. E ela, vivendo conosco, conhecendo a Deus, decidiu então aceitar a Jesus. Então é no culto onde se começa a promover o reavivamento e reforma. As pessoas culpam porque não temos cultos bons na igreja, não há cultos impactantes. Não, o problema não é a igreja, o problema é a nossa família. Se a nossa família não está reavivada ou reformada, é difícil nós termos um culto reavivado e reformado na igreja. Por isso que nós estamos, no primeiro episódio, disse que o crescimento ou a decadência da igreja depende das famílias que a compõem. Se tivermos famílias que têm cultos e que são reavivados, então nós teremos uma igreja poderosa, teremos uma sociedade poderosa, teremos uma igreja reavivada e reformada. Então é no culto familiar que nós também expandimos o evangelho aos nossos vizinhos, aos nossos familiares. Talvez você esteja agora a me perguntar, mas como fazer o culto familiar? O primeiro item que quero trazer para você é que escolha um horário em que vai ser favorável para todos. Um horário em que todos que fazem parte da sua família estejam em casa, depois do jantar. Então façam aí um culto que pode então ter uma duração de 10, 15 minutos, dependentemente dos conteúdos que vocês vão ter. E também, o que é que devemos fazer no culto familiar? Depois de definir, então temos que agora implementar o louvor. Hoje, graças a Deus, temos muitos hinos no YouTube. Você pode ir até o YouTube, acesse um hino, um louvor, cante com a sua família estes louvores e depois faça uma curta oração. Depois da curta oração, você que é o pai, o sacerdote, ou então a mãe, ou um filho, pegue em um texto bíblico, faça uma reflexão, pense o que esse texto fala sobre Deus, qual é a importância que ele tem para nós. Então, cada dia você vai fazendo isso, ganhando esse hábito para então implementar aí o estudo da palavra. E no fim, pergunta aos seus filhos se há uma necessidade pelo qual devem orar. Orem, agradeçam a Deus pelo culto e encerrem, desliguem a televisão, vão para a cama dormindo, se despedindo no Senhor. Sim, prezado amigo, eu quero incentivar neste momento que você possa construir um altar em sua família. Além do culto familiar, tenha o hábito de estudar a Bíblia sozinho. Jó era um pai que orava sempre pelos seus filhos, nome por nome.
então ore pelos defeitos dos seus filhos. Não basta criticar, não basta castigar. Interceda, porque nós estamos a viver num grande conflito. Sim, procura então investir na educação do seu filho. Eu gostaria de terminar perguntando para você: o que você faria se soubesses que a tua família está em perigo? Hoje nós temos visto, né, pessoas a investirem na educação dos filhos, e eu aplaudo por isso. Hoje os pais cercam os quintais com correntes, né, cercas elétricas, têm cães grandes, câmera de vigilância, segurança nas portas, tudo isso para garantir a estabilidade e a segurança aos seus filhos, porque não queremos que eles passem ou a nossa vida corra perigo. E agora, por que nós não fizemos isso na vida espiritual? Mesmo sabendo que nós estamos a viver no grande conflito. A Bíblia diz que Satanás é o adversário de Deus, é o nosso adversário também, porque ele está procurando quem vai devorar. Veja 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. O que quer dizer que Satanás está perto da nossa família, está perto do nosso filho, está perto do nosso marido, está perto da nossa esposa. E nós sabemos desse perigo. Por que então nós não vamos até Jesus, que prometeu nos proteger, para que proteja a nossa família? Amado, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, e nós, de acordo com o livro de Efésios, precisamos nos revestir da armadura. E quando a Bíblia fala de armadura, está a falar das Sagradas Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, que nós estamos aqui a fazer menção. O Senhor nos orienta a orar, a vigiar. Jesus venceu no deserto porque ele estudava a Bíblia. Daniel venceu porque ele estudava a Bíblia, tinha relacionamento com Deus. E ele aprendeu com seus pais. Ele dizia: oh Deus dos meus pais. E é isso que nossos filhos precisam aprender, para que eles fora consigam viver os princípios do Senhor. Sabe, se nós gerarmos filhos para o Senhor, teremos uma sociedade para o Senhor. Mas tudo isso começa no lar. O lar é a primeira escola. Preocupa dar sustento para a sua família, mas não negligencie, por favor. Destituir, erguer o culto familiar e educar os seus filhos. A alimentação não basta. Dar a roupa, vestuários não basta. Lutem para mudar o caráter do teu filho. E isso só é possível com a ajuda de Deus, porque Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Por essa razão eu quero lhe convidar em oração pela decisão tomada. Bendito Deus, nós lhe agradecemos, Pai, pela mensagem que chegou aos nossos corações. Oramos, Senhor, que venha restaurar o altar da família, perdoe os nossos pecados e permita que Jesus seja a prioridade em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero mais uma vez lhe convidar a seguir o nosso canal. Deixa o seu like se ainda não fez, subscreve-se a ele. Compartilhe, pois há pessoas necessitando da mensagem do Senhor, e onde os nossos pés não chegam, por intermédio da mídia, esta grande ferramenta que Deus permitiu que nascesse, as pessoas terão acesso à palavra do Criador. Conto consigo, desejo paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo encontro.